Então, quando você confessa isso, e nós acreditamos nas pessoas que dizem isso, então eles saem pelo mundo afora para pregar a palavra. Perfeito. E aí, pastor, aproveitando assim, mas como é que a gente consegue, de alguma forma, identificar se aquela pessoa está ou não preparada? Existe algum critério? Existe alguma aprovação ali da igreja? Felipe, o que nós entendemos? Normalmente, as pessoas se baseiam muito pelos dons. Um exemplo, a pessoa fala em línguas, então entende-se que ela tem o Espírito Santo e por isso ela está apta a fazer a obra de Deus. Nós hoje entendemos de outra maneira. Os dons pertencem a Deus. Deus dá para quem Ele quer. Mas os frutos Perfeito. é a prova de que o Espírito de Deus está naquela pessoa. Eu até falo com as pessoas, quando eu vou entrevistar alguém que se propõe a fazer a obra de Deus, eu não me baseio pelo que a pessoa está me falando. Eu ligo para o familiar dela, para o esposo, para a esposa, eu ligo para a família e pergunto, quem é fulano de verdade? Porque aquelas pessoas que estão ali ao redor que vai dizer o espírito que ela tem. Então, as pessoas podem me enganar com os dons, mas com os frutos não. Então, a gente se sente muito mais seguro se baseando pelos frutos que aquela pessoa está dando. É muito mais seguro e é bíblico. Até porque a gente tem várias pessoas aí que estão cheias de teologia com o coração gelado, né, pastor? Exatamente. Então, assim, às vezes eu tenho essa coisa que, assim, eu considero teologia importante, até porque eu fiz teologia e tal. É importante, não vou dizer que não é importante. Só que às vezes a gente se pega muito nessas coisas humanas e esquece da parte espiritual, que é o mais importante. Se a gente for olhar a Bíblia ali, a maioria dos homens de Deus ali, tirando Paulo, que era um fenômeno, mas assim, a grande maioria ali eram pescadores, pessoas simples, não tinham tanto estudo assim, pregaram e falam coisas que pra gente, que é teólogo, que é difícil de entender. E aprenderam no discipulado. Com Jesus. E uma coisa que me surpreendeu foi a questão de o senhor falando do seu discipulado, porque assim, eu não imaginaria que teria essa relação assim tão próxima com o pastor dentro da Igreja Universal. Exato. E até exemplo do próprio Senhor Jesus, né, se nós formos olhar direitinho, foi o que ele fazia com os discípulos. Perfeito. Ele pegou os discípulos e trouxe para próximo dele. E se a gente for analisar quem eram os discípulos, eram pessoas que não tinham a mínima condição de fazer a obra de Deus, mas que não foram julgados, Felipe. Gabriel, eles não foram julgados. Você vê que o relato de Judas próximo de Jesus, o tempo todo ali roubando, aquela coisa toda, mas você não via Jesus maltratar Judas, você não via Jesus maltratar Pedro. Tomé não acreditava em nada, era incrédulo o tempo todo, e Jesus sempre dando o melhor, dizendo assim, olha o meu exemplo, olha como eu me comporto diante de vocês. E eu até vou mais além, às vezes, porque quando eu vim para a cidade, Deus me deu uma direção de ser o pastor da família. Eu levantei essa bandeira de cuidar das famílias. E eu via que muitas pessoas dentro da igreja erram principalmente com a sua própria família. Maltrata seus familiares, julga seus familiares, tem vergonha dos seus familiares. Meu pai era presidente de escola de samba. Eu nunca desprezei ele. Em momento algum, nunca tive vergonha de falar dele. E a gente vê que na cidade, né, nos lugares que a gente passa, a gente vê pessoas dentro da igreja que têm vergonha dos seus familiares quando está num bar, quando está numa boca de fumo, quando está num presídio. Isso é errado. É errado. As pessoas, às vezes, tratam o estranho bem, tratam os irmãos dentro da igreja bem, mas maltrata o seu familiar. Quer dizer, está fazendo tudo ao contrário que Jesus ensinou. Sabe? Então, quando eu falo sobre isso, as pessoas ficam um pouco, né? Mas é verdade, quer saber quem é a pessoa? Pergunta para a família. Porque se nós não cuidarmos, Gabriel, da nossa própria casa, nós não estamos aptos a sair pelo mundo a pregar a palavra de Deus para os outros. Paulo fala sobre isso. Aquele que abandona os seus é pior do que o incrédulo. Exatamente isso. É difícil. Cuidar dos familiares é difícil. É verdade. É uma guerra? É uma batalha? Mas faz parte do exercício da fé. Porque a gente fala muito de amor, né? Amor. O crente, o cristão, ele é associado ao amor, né? E eu falo, pessoal, amor não é o que você fala. Amor é o que você faz. Sabe? Então, assim, o que você faz mostra o amor que você tem, não é o que você fala. Né? E eu oriento as pessoas, olha, eu amo minha família, então se você ama, você tem que lutar por eles. Você tem que fazer corrente.
Hoje, por exemplo, em toda a Igreja Universal, tem a corrente da família. Nós chamamos de terapia do amor, né, que cuida da vida sentimental e amorosa. O Gabriel vai. Vou ter que começar a participar. Vai sim. É o meu convidado todo especial. Mas vai um dia bem forte. Exatamente. E cuidar da família, porque assim, é legal isso. A pessoa usar a fé, por exemplo, pegar o álbum da família com a foto do seu familiar, pedir a Deus para poder proteger eles, guardar a família. Isso é amor. Perfeito. Então não é o que fala, é o que você faz. Isso chama a atenção de Deus. Pastor, e entrando nesse mérito agora dessa parte